Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa nova etapa, nessa nova orientação que eu venho aqui passar para vós, eu vou abordar um assunto que muita gente, se não para dizer a maioria, tem muita dúvida e sofre muito com isso, que é como se inicia uma caminhada espiritual. É um assunto muito importante, né? Não só para aqueles que são leigos no assunto de espiritualidade, de religiões, de tudo aquilo que é ligado ao divino. Então, é de suma importância. Por que suma importância? Porque todo mundo quer, todo mundo diz, todo mundo que vós encontram pela rua, conhecidos, parentes, amigos, todos vós ouvem dizer que tem uma crença, certo? Porque um tem a fé em Jesus Cristo, outro tem a fé na Virgem Maria, a outra no anjo, a outra no arcanjo, o outro no orixá, o outro na entidade, né? Então são muitas essas palavras que são ditas a respeito daquilo que é ligado ao plano divino, ao divino Criador, a Deus. Porém, a maior parte fica só nas palavras, porque todos que vós, porventura, vier a fazer um questionamento, se a pessoa ele tem fé naquilo que ele menciona, né, em Jesus Cristo, na Virgem Maria, numa entidade, num anjo, num arcanjo, aquela pessoa de pronto e automático dirá: sim, eu sou uma pessoa de fé. E aí se inicia o começo dessa orientação. Porque dizer que tem fé, todo mundo diz que tem fé em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa. Porém, basta que se apresente na vida dessa mesma pessoa a primeira dificuldade, o primeiro problema, né, empenhativo, que seja algo sério, que envolva a família, que envolva entes queridos, que envolva relacionamento entre homem e mulher, casamento, que envolva coisas que estão ligadas ao pataco, ao dinheiro, certo? Trabalho. Então, quando existe uma grande perda na vida dos filhos, que é algo que acontece sem pré-aviso, certo? De repente as coisas estão andando, estão caminhando e de repente acontece uma fatalidade. A fatalidade, não estou dizendo diretamente ligado ao desencarne de alguém, mas a fatalidade da pessoa perder um serviço, certo? Tendo uma família para sustentar, né? Sobre esse tipo de fatalidade que eu estou dizendo, que são os percalços que se instalam na vida de maneira improvisa. Então, quando isso se instala, quando a pessoa se defronta, quando ele tem à sua frente esse obstáculo, então, automaticamente, ele esquece daquilo que ele tanto falou até agora, que é a fé. Mas nem ele, nem ninguém, nem vós, nem ninguém faz isso por maldade, mas sim faz por falta de orientação, falta de saber o que é a espiritualidade. Porque se eu perguntar para vós o que vós me diz, o que é a espiritualidade, muitos vão dizer várias respostas, né? Que a espiritualidade é Deus, né? É os anjos, né? São os milagres, são as providências. Porém, não. O entender sobre o que é a espiritualidade já é uma falta que a maioria, infelizmente, devido às trevas da ignorância, que tanto é falado aqui,
nessas orientações, por mim e pelos outros compadres, outros guardiões e também por guardiãs, está justamente ligado a isso, às trevas da ignorância que a humanidade se encontra cada vez mais profunda. E essa profundidade nas trevas da ignorância faz com que esse distanciamento das coisas sagradas do espiritual, então, se torna maior. E entre o plano material e as coisas do espiritual, existem muitas distrações em cima dessa terra, certo? Que estão ligadas ao seu trabalho, estão ligados aos seus filhos, estão ligados aos seus parentes, aos seus pais, às suas mães, a avós, a amigos, a sociedade, as próprias religiões, né, que acabam de uma maneira inadequada direcionando ou condicionando os filhos a se tornarem mais ignorantes. Quando eu uso o termo ignorante, é o sentido literal daquele que não tem o conhecimento. Então ele age de maneira incauta, certo? De uma maneira na qual ele realmente não sabe as consequências daquilo que ele está colocando em ato. Assim como boa parte da própria vida. Quando entra em atrito, entra em discussão com um vizinho, com um parente, no próprio trabalho, né? Na rua, quando estão indo cumprir os vossos compromissos. Então, tudo isso demonstra o quê? Demonstra justamente, se encaixa nessa palavra, as trevas da ignorância. Então, o que tem a fé a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Porque se os filhos, mesmo sendo religiosos, que não é uma ação tão positiva quanto possa parecer, talvez nós vão às vezes falar, mas como não, né? A pessoa ser religioso não é uma coisa positiva? É até uma certa parte. Porque veja, vale às vezes muito mais a pena um filho ou uma filha estar seguindo uma doutrina em uma determinada religião do que estar em um bar, em um boteco, enchendo a cara de cachaça, né? Ou um filho ou uma filha estar, né, perdido em todos os tipos de vícios que existem neste plano. Quando eu falo vícios, não falo só de drogas, não falo só da bebida, das bebidas que tem álcool, mas sim vícios de jogatina, vícios de prostituição, vícios de pornografia, vícios de manipular e de se preocupar mais com a vida do vizinho e do semelhante do que com a própria vida. Então, isso são só exemplos. Eu posso continuar aqui a falar sobre muitos vícios, certo? Então, é melhor que um filho esteja ali condicionado, porque essa é a palavra correta, dentro de uma religião, ele de uma certa forma, ele é submetido a uma condição, então ele vem condicionado a estar sob as rédeas daquela doutrina, na qual aquela doutrina, na qual não estou dizendo nome de doutrina nenhuma aqui, mas todas as doutrinas têm como esse pressuposto, a palavra já está dizendo doutrinar, manter no cabresto, manter a rédeas curtas, esses filhos, certo? Então gera esse condicionamento, que aquele lugar é o único lugar que existe a verdade. Aquele lugar é aquele único lugar na face da terra onde Deus se manifesta. E os filhos e as filhas, devido às fragilidades e perante uma situação profundamente impactante que seja, como eu já falei no início, né, quando se manifesta na vida dos filhos situações que eles podem perder um trabalho, né, perder a condição financeira que até então tinha, né, uma separação de uma família,
a perda de um ente querido, são muitas as situações, né, que levam os filhos e as filhas terem de frente esses percalços. Então, nesse momento de fragilidade, então, as pessoas vêm facilmente condicionadas, certo? Assim como são inudibriadas, manipuladas, aí eu já falo diretamente naquilo que eu estou me manifestando aqui, que é a respeito, por exemplo, da Umbanda, certo? Ou que seja da Quimbanda, que é, em muitos lugares, não estou dizendo todos, veja bem, em muitos lugares, não estou dizendo todos, então se usa do artifício de impressionar, de manipular, de induzir os filhos a caminhos obscuros, dos quais os filhos já se encontram fragilizados, já se encontram machucados, magoados, tristes, cansados, né, na caminhada, e daí vão ainda percorrer um caminho completamente obscuro, repleto de espinhos, de incertezas, de tristezas, de obsessões, porque quem sofre esse tipo de manipulação para nefasta, que muitas religiões colocam em prática, então causa um sofrimento tremendo aos filhos, porque além de toda a privação que ele já passa nesse plano, ele passa a sofrer mais privações, né? Então, mas mesmo assim, nesse condicionamento, é melhor um filho ele estar sofrendo esse condicionamento do que estar em um bar enchendo a cara de cachaça, acaba destruindo com a sua saúde mais velozmente, né? Ali à mercê de receber uma facada, um tiro, de ser assaltado, né? De apanhar, de se meter em confusão, certo? De sofrer um acidente, ou pior ainda, se envolver em acidente e ainda prejudicar outras pessoas. Então veja que até por esse lado, então podemos dizer de uma certa forma que é preferível que a pessoa se torne uma pessoa religiosa. Mas o objetivo das religiões não é fazer com que os filhos e as filhas se tornem religiosos. O objetivo verdadeiro das religiões é comum à escola. Eles têm que fazer com que vós entendam como aplicar os conhecimentos, aquilo que é ligado ao plano espiritual, na sua vida material. Sendo assim, quando vós começa a adquirir esse conhecimento, vós começa a se tornar livre. E o objetivo das religiões teriam que ser como é o verdadeiro objetivo da Umbanda, que é fazer com que os filhos não precisem mais adentrar um terreiro de Umbanda para sofrer, para passar por uma desobsessão, para que não precisem mais voltar dentro de um terreiro de Umbanda para ser quebrado um trabalho de magia negra, para que eles não precisem mais voltar dentro de um terreiro de Umbanda para poder restaurar, por exemplo, o seu casamento, a sua ligação, o seu relacionamento com filhos, parentes, né? Ou restaurar, ou recuperar, ou alcançar algo que está ligado ao seu campo profissional, aquele que traz o seu pão de cada dia. Certo? Então veja que existem muitos detalhes nesse meio de situação. Então muitos filhos dizem, eu tenho fé, né? Eu tenho fé na Virgem Maria, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé em Santo Antônio, eu tenho fé em São Benedito, né? Eu tenho fé no Tranca-Rua, eu tenho fé no Marabô, eu tenho fé no Caboclo, Coba Coral, eu tenho fé, né, no Caboclo Pena Branca, eu tenho fé no Preto Velho, eu tenho fé no Anjo, eu tenho fé no Arcanjo, eu tenho fé no Anjo de Guarda. Ou então tem muitos também que existe que não tem fé em nada, ele tem fé só em si mesmo, certo? O que vai dar na mesma coisa. Então, quando isso acontece, e daí não existe essa conexão, porque a religião, essa palavra no seu sentido, que tem o significado de religar, veja,
a intenção das religiões. Religar, reestabelecer essa conexão, não limitá-la, certo? Que é o que muito acontece. Então, na hora que se apresenta tudo isso que eu falei até agora, então os filhos caem de joelho. Caem, olham para os lados, olham para frente, olham para trás, para cima e para baixo e não vê saída. A não ser aumentar, amplificar o desespero, a angústia, o sofrimento, a tristeza, a insatisfação com a própria vida e com tudo aquilo que está em torno. Então, para um filho ele adentrar ao caminho espiritual, ele precisa primeiro aprender a dar o primeiro passo. O primeiro passo é se tornar uma pessoa espiritualizada, não religiosa, espiritualizada. O religioso é aquele que ele está seguindo uma doutrina e todas as demais não prestam. Então, pela manipulação e pelo condicionamento que ele sofre dentro da doutrina, então, e pelas trevas da ignorância que ele se encontra, não só ele, mas também como aqueles que ali conduzem, né, os ritos dentro daquela religião, então a pessoa, ele começa a colocar em prática mais desequilíbrios, que é a intolerância, que são preconceitos, que são julgamentos. E isso vai afundando, vai baixando o padrão vibratório, em vez de você evoluir e tornar-se livre, ele vai se aprisionando ainda mais, se fechando, se limitando e limitando a própria vida. Certo? E daí ele deixa de experienciar e de se capacitar nesse plano. E isso não é objetivo. Então, ser espiritualizado significa o quê? Não é aceitar todas as coisas, não é aceitar todas as religiões. Não. É pelo menos ter a hombridade sincera para consigo mesmo. Não estou dizendo nem para os semelhantes, mas primeiro para consigo mesmo. A honestidade pessoal, consigo mesmo. De poder ouvir, de poder pesquisar, de poder se informar, de poder frequentar, antes de ir em condicionamento, em falácias do que o vizinho disse, do que o parente ouviu falar, né? Então sair do campo do achismo e das opiniões para vós começar a se certificar, vós, cada um de vós, né? Na prática, então, se certificar de como realmente as coisas funcionam. E daí, a partir disso, claro, para cada religião, existe uma maneira de se expressar, existe uma maneira de falar sobre o divino Criador, sobre Deus, sobre Brahman, né? São tantos os nomes, né? Jeová. Entendem? Porém, os nomes são diferentes, mas o divino Criador é um só, assim como todos os seus trabalhadores. Porque, no meu caso, Tranca-Ruas, da Seta Encruzilhada que eu sou, então nessa religião eu me manifesto, me apresento com essa roupagem. Porém, nas outras 77 religiões que eu me manifesto com outra roupagem. Claro que boa parte dessas religiões não tem esse procedimento de incorporação, na qual a entidade espiritual pode manifestar a sua sabedoria, o seu conhecimento das coisas espirituais para serem orientadas mediante as coisas materiais. Então, a pessoa começa a procurar entender, mas por que isso? O que significa essa palavra? É verdade, Oxalá é Jesus Cristo? Ogum é São Jorge?
É claro que não. Não, nunca foi e nunca será. Jesus Cristo também é um mestre, uma entidade espiritual de alto padrão, vamos colocar dessa maneira, certo? Assim como Oxalá, os dois são manifestadores do trono da fé. Porque quando se fala o trono da fé, se diz respeito a uma manifestação do divino Criador para esse campo da vida, que alimenta a fé de cada pessoa. A mesma medida para todos, certo? Então, são seres diferentes, semelhantes, mas diferenciados, com maneiras de se manifestar diferentes, porém com o mesmo propósito, ancorados nesse trono, no trono da fé. Isso é um exemplo para que vós entendam, né? Porque daí a pessoa, a mesma coisa de Ogum. Ogum não é São Jorge não é Ogum, né? Tudo isso que acontece principalmente dentro da Umbanda está muito relacionado ao início da religião lá atrás, quando a intolerância e o preconceito era infinitamente superior ao que se encontra hoje. Então as pessoas menos favorecidas, principalmente aqueles que sofriam pela escravidão, que tinham os seus cultos, porém eram demonizados, porque naquele tempo, assim como hoje, se vós não se autodenomina, pelo menos da boca para fora, mesmo que for da boca para fora, como a maioria, cristãos, então naquele tempo era um problema muito sério, certo? Se ia parar na fogueira, se ia parar, né, no tronco, para sofrer, para ser purgado, né? Aquelas coisas que estavam ligadas do tempo, se dizia, ao diabo, certo? E daí, devido à sabedoria de anciãos, né, muito cautelosos, então identificaram que Jesus Cristo, assim como Oxalá, são manifestadores do trono da fé para a humanidade. Então, eles adotaram o Jesus Cristo, e daí eles podiam fazer os seus cultos, porque quando os senhores de engenho, os senhores feudais, os donos das grandes fazendas, passavam perante as senzalas, certo? Onde eles se encontravam, então paravam e viam a imagem de Jesus Cristo, e então permitia que eles continuassem fazendo o que estavam fazendo, certo? Do contrário, se lá tivesse uma imagem de Oxalá, então fatalmente ocasionaria em coisas muito, mas muito prejudiciais para cada uma daquelas pessoas, certo? Então veja, então aconteceu esse sincretismo, por isso que existe muita disso e daquilo, certo? Mas foi um instrumento pelo qual, né, eles tinham a possibilidade de não deixar de lado a sua fé, certo? E também passaram também a conhecer as obras, os ensinamentos desse grande, né, insubstituível mestre, Jesus Cristo. Então passaram também a amá-lo, a respeitá-lo e a cultuá-lo, assim como faziam com Oxalá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque para dizer para vós que quando se parte para se tornar uma pessoa espiritualizada, vós tem que estar com a mente aberta. A mente aberta não significa que vai entrar tudo. Significa que vós, com discernimento, com calma, com observação, ouvindo, sem preconceito, né? Sem arrogância, sem orgulho, então vós começa a filtrar aquilo que é positivo para vós, aquilo que se encaixa na sua vida, aquilo que lhe traz respostas que até agora vós ainda não tinha, e daí se começa, né, uma caminhada espiritual, se começa a se espiritualizar, porque isso é o início. E daí a partir disso, então, a pessoa tem a liberdade, em cima do próprio livre-arbítrio,
de ele, se ele está frequentando um ambiente que ele passa a identificar como nefasto, como prejudicial, como está prendendo, como está impedindo ele de ser livre, certo? Para expressar a sua fé, como assim ele queira e entenda e compreenda, então ele tem total liberdade em poder se afastar e procurar um local que ele se sinta mais acolhido, que ele possa receber orientações verdadeiras, né? Que ele possa receber o suporte, para que ele possa então ir aplicando essa sabedoria que vem do espiritual na sua vida material, na sua vida em família, na sua vida num casamento, na convivência com os filhos, com os parentes, no seu trabalho, na sociedade. Porque, veja, que se um filho em cima da terra, se ele não tem um lado espiritual, ele só tem o lado material, ele é capenga. Ele pode ir levando a vida com a força dos próprios braços, porém será limitado. Chegará um ponto que ele perderá a força dos braços. E não adianta falar, não, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu vou ter força até o final. Não caia nessa armadilha da ignorância, porque isso não é verdade. Basta olhar ao canto, certo? Aos seus antepassados, que vós já vai identificar que isso é um fato. Essa matéria, essa roupa que vós se encontra, ela está se deteriorando dia após dia, por mais que vós cuide dela. Ainda mais se vós não cuida, então, aí que a coisa está andando de forma acelerada. Então, se torna capenga. Assim como a pessoa que ele se torna religioso demais, que daí ele passa a ser um fanático religioso, que é quando a pessoa se torna, ele tem uma intolerância a tal nível, né, que ele chega a ser uma pessoa, um carrasco na vida de outras pessoas. Então veja que tem que se fugir dos extremos. Não pode ter só uma vida material e muito menos não só uma vida espiritual, a menos que vós já tenha vindo a este plano com esses dons, que daí não será um sacrifício, não será, nada irá lhe incomodar em vós cumprir os compromissos espirituais, certo? Mas isso são poucas as pessoas que nascem com essa predisposição, já vem com esse cúmpito, com esse encargo, certo? É a mesma coisa do fato de que todo mundo fala por aí que todo mundo é médium. Isso é bobagem, certo? Não. Todas as pessoas são espíritos que estão dentro de um corpo físico. São seres que podem sim se tornar, independente de quem seja, seres espiritualizados, com um grau de elevação, né, muito considerável. Mas dizer que é um médium, para aqueles que não têm o conhecimento, basta buscar a antiguidade. No tempos remotos atrás, o médium tinha um outro nome. Ele era tido como oráculo, que eram pessoas que viviam separadamente das demais, e daí eles dedicavam a vida a essa espiritualidade, e eles recebiam mensagens dos quais reis, rainhas, grandes governantes iam até eles para saberem como andaria a guerra, como andaria a colheita, certo? Então, nesse tempo, então, existiam os oráculos. Hoje em dia, os oráculos estão mais relacionados às cartas de tarô, às cartas ciganas, certo? Às práticas de Ifá, de Búzios, e tantas outras, runas e tudo mais. Então veja como a situação ela é simples, porém tem as suas complexidades, porque é muito minuciosa. Então por isso que para o ser ele se espiritualizar, ele precisa ter essa noção. Por isso o porquê dessa explicação, dessa explanação, essa orientação que eu estou passando aqui, para que vós saibam os passos que vós tenham que dar, certo? Então, de começar a abrir a sua mente, né? Abrir, porque é uma porta que se abre só pelo lado de dentro, ninguém pode abri-la
de fora para dentro, não. É uma porta que só vós pode destrancá-la e abri-la de dentro para fora, para que adentre aquilo que é mais importante, que é a verdade, que é a verdadeira sabedoria, acompanhada da sua irmã gêmea, que é o discernimento, certo? Então, é necessário, e daí a partir disso, então, encontrar um local. Não é que vós em um dia, uma semana, um mês, 2, 6 meses, vós vão encontrar o local ideal. Não, vós precisam também colocar em prática a sua perseverança, a sua superação, colocar em prática a sua fé, a esperança de que vós, de uma maneira ou de outra, vós não sabem como, a sua ancestralidade que cada um tem, a sua espiritualidade que cada um tem, os seus guardiões e guardiãs, a sua família espiritual, então poderá, vós abrindo, dando liberdade para isso, porque eles não vão invadir a sua vida. Porque existe o livre-arbítrio. Se o Divino Criador não se mete no livre-arbítrio da humanidade, vós acham que a sua família espiritual, qualquer entidade, vai fazer isso? Não vai fazer. Se for uma entidade espiritual de lei, não. Pode até acontecer, se for um ser trevoso, um mago negro, né, entidades que estão no plano astral, que são nefastas, que são destruidoras, que são espíritos humanos que chegaram tão profundamente no poço, numa tal profunda escuridão das trevas da ignorância, certo? Que eles se tornaram o que são. Mas um dia lá na frente eles também serão resgatados, porque também são filhos do Divino Criador. Então o trabalho das entidades espirituais também está ligado a isso. Isso é mais uma informação que eu passo para vós, que às vezes é a curiosidade de muita gente. E com certeza assim é. Então, de encontrar, de ir colocando em prática isso, e daí vós abrindo as portas, então vós não sabe como, mas de repente vós começa a ser direcionado, porque tudo que está ligado ao espiritual é aquilo que está fora da compreensão da sua mente concreta, que é o seu cérebro. Seu cérebro só pode chegar a entender as coisas por duas maneiras, através da intelectualidade e através de experienciação, quando passa por uma experiência. Então, aí ele consegue assimilar. Do contrário, através de fantasias, através de procurar soluções, respostas, ou pior, quando se rende às tantas e infinitas probabilidades de que pode ser isso, pode ser fulano, pode ser ciclano, então se fica na obscuridade da mesma forma. Então, vós tem que aprender a colocar em ato justamente isso. E não importa como, desde que vós faça essa introspecção sinceramente para consigo mesmo, se conecte ao Divino Criador, a Deus, o arquiteto, né, para aqueles que não acreditem em religião, porque, né, cada qual se relaciona com a divindade de uma certa maneira. Todas têm que ser respeitadas. Então, se faz esse exame de consciência e daí se entra em contato com essa força superior, né, superior, que é Deus, o Divino Criador, e daí vós entrega a sua vida. Fala, olha, eu estou de portas abertas, né? Mas que eu venha receber o suporte necessário para que eu seja guiado até aonde eu possa receber orientações, porque eu preciso de respostas. Eu sei que essas respostas virão à medida que eu estarei preparado, porque não adianta vós começar a se espiritualizar e achar que vós vai chegar até a sua mente o segredo da vida. Certo? Não vai acontecer assim. Tudo tem o seu tempo para acontecer, para se receber as respostas. As respostas só chegam quando vós está preparado. A preparação vem através do quê? Disso que eu estou fazendo para vós, por exemplo. Passando orientações não só para umbandistas, certo? Porque aqui
nesse ambiente onde vós estão comungando, vós estão participando, existem pessoas de várias denominações, de várias bandeiras, certo? Porque o que eu estou passando aqui não é para convencer nem vós, nem ninguém a se tornar um bandista, ou acreditar, ou ter fé, ou adorar a mim, o Tranca-Ruas, ou a Maria Padilha, ou o Caboclo, ou o Preto Velho. Não, absolutamente. Porque isso que eu estou passando, assim como os outros guardiões, tem a finalidade, é uma finalidade perene, é a verdade. Essa verdade irá se encaixar perfeitamente se vós é um evangélico, se vós é um católico, certo? Só que daí vós vai ter que ter a delicadeza, se for um ambiente que vós goste de frequentar, para aqueles que são católicos, cristãos, e eles gostam do ritual, do rito, da missa, então eles podem sim frequentar. Qual o problema? Eles só não vão estar mais presos aos dogmas, certo? Há coisas que ou eles cumprem aquilo, ou então eles vão para o inferno. É claro que eu não estou dizendo que a pessoa vai viver uma vida desregrada, uma vida indisciplinada. Não, muito pelo contrário. A pessoa tem que ter a consciência de saber que existe aquilo que convém e aquilo que não convém ser feito. Não é porque vós deixa de seguir dogmas, certo? Que existam, ou doutrinas, que vós vai sair, por exemplo, se vós é casado, vós vai trair a sua companheira, ou vós vai meter a mão na cara do seu vizinho. Não, não é assim. Né? Então não confunda as coisas para depois não dizer, não, o Tranca-Ruas falou que agora eu estou livre, eu posso fazer o que quiser da minha vida. Na verdade, vós podem. Mas lembre-se que sempre tem a lei maior e a justiça divina. Ação, reação, causa e efeito. Plantou, irá colher. E não pense que outras pessoas colherão por vós, não. A colheita será feita única e exclusivamente por vós. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Certo? Então, isso é o iniciar. São as primeiras decisões, são a primeira maneira de pensar que eu exemplifico aqui, estou exemplificando para vós, de vós saber como iniciar essa caminhada espiritual de uma maneira mais livre, de uma maneira mais ancorada, ter os alicerces na rocha e não na areia, porque senão quando der qualquer vento, que são os percalços que eu falei, que é quando acontece uma grande perca na família, uma separação, quando se perde aquilo que custou-se tanto através de suor e trabalho para se conquistar. Porque quando acontece isso, se as suas estruturas estão ancoradas na areia, vai desabar como um castelo de cartas. Porém, se as suas estruturas estiverem arraigadas na rocha, poderá ventar do jeito que for. Vós continuarão. Irá sofrer, poderá sofrer. Irá chorar, com certeza poderá derramar lágrimas. Vós irá ainda se irritar com outras pessoas, com certeza irá se irritar. Porém, a coisa será diferente, porque vós passará a entender como funciona o mecanismo. Por que as pessoas estão tão insatisfeitas? Por que as pessoas passam por tantos sofrimentos? E a partir disso, daí, vós passa a se colocar no lugar das pessoas, e daí a sua vida começa a fluir. Vós começa a receber mais suporte desse plano espiritual, que está sempre com os braços e as mãos estendidas para vós. Jamais nenhuma parte da espiritualidade teve com os braços ou as mãos recolhidas. Mas é sempre a humanidade que dá as costas para a espiritualidade, para o Divino Criador, certo? Mas dá as costas pelas trevas da ignorância, porque estão distraídos com a mulher que passa na rua, né? Estão distraídos com a mulher que passa na rua com um grande decote, com as pernas de fora, certo? Quase mostrando as partes íntimas, certo? E eu não estou aqui criticando aquilo que a pessoa quer usar ou deixa de usar, mas isso é um fato. Não adianta tapar o sol com a peneira. Cada um faz aquilo que quer,
e acha que é certo, às custas de fazer a sua própria colheita lá na frente, certo? Então não estou aqui para criticar ninguém, é uma orientação, e muito séria por sinal, assim como todas que aqui até agora foi passada. Então as pessoas estão distraídas o quê? Em estabelecer fortuna. O problema não está em estabelecer fortuna, em lutar para ser próspero. Porque as pessoas lutam para ser próspero pensando que ter uma montanha de dinheiro é prosperidade. E ele tem uma montanha de dinheiro, mas ele é uma pessoa doente. Ele não pode aproveitar, ele não pode comer o que quer, ele não pode, se ele vai até o mar, ele não pode entrar no mar porque a saúde é debilitada, ele não pode. Se ele precisar correr, ele não pode porque ele não tem saúde, certo? É um exemplo. Então as pessoas ficam distraídas com todos esses compromissos que tem, contas a pagar, certo? Filhos a criar, família para se manter, para se construir, mas isso só acontece de fato e de verdade, de forma harmônica, de forma próspera, quando o plano espiritual e o material estão caminhando em concomitância, estão caminhando de forma equilibrada, caminhando junto. Não tem o plano material para trás e o espiritual está caminhando à frente. Nem o plano material na frente e o espiritual deixado para o canto. Procurar o plano espiritual só quando acontece um tremendo desastre na vida, aí vai lembrar do plano espiritual, certo? Mas daí já é tarde, porque daí chegou a colheita, é hora de colher, certo? Vós não serão abandonados, porém a colheita está ali, vós terão que colher, certo? Então isso é importante evidenciar. Sim, existe uma regra de se buscar primeiro as coisas espirituais. O que é esse buscar primeiro as coisas espirituais? É procurar se espiritualizar, porque do alto vem a sabedoria. Só a sua intelectualidade, aquilo que vós consegue através de livros e através desse monte de papel que um monte de pessoas, né, sacrificam a própria vida para ter esses diplomas aí, que não trazem dinheiro para ninguém. Muitas dessas pessoas terminam os seus estudos, a sua intelectualidade, e não vão exercer aquilo que eles se prepararam. Eles vão trabalhar um trabalho muito inferior, sem desmerecer a posição ou o cargo de trabalho, que todos são importantes, porque tudo é uma engrenagem, mas em cima das próprias expectativas, ele vai estar ocupando uma situação, um trabalho, um serviço, que ele vai estar ganhando muito pouco, certo? E não vai estar fazendo aquilo que ele acha que é. Porque quando uma pessoa, ele chega, que ele consegue essa sua intelectualidade, quando ele consegue esse diploma, se ele estudou para ser médico, ele fala, eu sou um médico. Se ele estudou para ser um advogado, ele fala, eu sou um advogado. E por aí vai. Só que ele não é médico, e muito menos ele é advogado. Ele só vai ser quando ele ele só vai ser advogado quando ele estiver advogando, quando ele estiver defendendo pessoas, quando ele estiver ganhando causas. Ele só vai ser médico quando ele estiver salvando vidas, quando ele estiver cuidando da saúde das pessoas. Do contrário, aquilo é só um papel, é só um enfeite na parede. Então são distrações. Não estou dizendo que a intelectualidade é um desperdício, muito pelo contrário, é uma ferramenta importante, porém ela é limitada. A distância entre a intelectualidade e a sabedoria é um abismo entre uma coisa e outra. Então essa sabedoria é com que lhe proporciona as condições que vós não sabe como acontece, mas elas começam a se instalar na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, que são isso que as pessoas falam, são as bênçãos que vêm do céu. É esse suporte, é esse amparo que vem do espiritual para quando vós passam a se tornar espiritualizados. Porque se vós é religioso e vós se torna uma pessoa fanático, é claro que vai lhe sobrar um dinheiro a mais, porque vós não faz nada, tudo para vós é ilícito, tudo para vós é errado,
Então é claro que vai lhe sobrar uma condição um pouco melhor de dinheiro, mas a sua vida estará toda desequilibrada, não só a vida, mas o seu plano mental, os seus bloqueios e traumas, porque todo mundo tem, certo? Vão aumentar, vão se amplificar, problemas de saúde, certo? Eles se instalam porque tudo vem do energético. Quando aparece no corpo físico uma doença, isso já há muito tempo que vem acontecendo no plano, nos 7 corpos que cada um tem, até se instalar no plano físico, que é no corpo, nessa matéria, nessa roupa. Então, esse início, essa escolha, então tem que ser honesta, né? Tem que começar, procurar um local, com paciência, com fé, com perseverança, mantendo a esperança, que vós não se arrependerão, vós sim, aí vós começarão a sentir essa espiritualidade ao seu entorno, no caminho por onde vós caminha, por onde vós tem que trilhar. Não significa que vai se tornar um ser espiritualizado, não estou falando que vai se tornar um santo, que se vai se tornar uma pessoa espiritualizada, vós não vai poder beber uma bebida que vós goste. Só que uma pessoa espiritualizada, ele pode degustar uma bebida, mas a bebida jamais irá beber ele. Entendeu como funciona, filhos e filhas? Então, isso é necessário para se iniciar a trilhar, a dar os primeiros passos para se tornar uma pessoa espiritualizada. Um local de confiança, porque, entenda, se vós chega em um local na qual vós não observou com cuidado, viu os ensinamentos, viu a conduta, viu como aquelas pessoas que ali dizem palavras bonitas, se aquilo eles aplicam na própria vida, porque falar bonito, até papagaio fala, nem tudo que brilha é ouro. Então tem que ser observado, com cautela. Por quê? Porque é a sua vida. Se vós colocar a sua vida nas mãos de pessoas erradas, de pessoas manipuladoras, de pessoas covardes, de pessoas que não estão nem aí para vós, nem para sua família, nem para os seus parentes, nem por nada, o resultado será catastrófico para a sua vida. Que é o que acontece com a grande maioria, que passa situações que nem sabe o porquê. Entende? Então, eu acho que, por enquanto, essa primeira etapa, eu acho que é o suficiente para que vós entendam o que é necessário para se iniciar um caminho espiritual, a se tornar um ser espiritualizado. Então, eu darei continuidade ainda nesses passos seguintes, que cada um tenha que dar, porque cada pessoa está em um momento da caminhada. Existem aqueles que pretendem, que sempre sonharam ter um caminho espiritual, são pessoas religiosas, são pessoas que frequentam religiões, mas estão longe de se tornar uma pessoa espiritualizada. De ter as forças do Divino Criador, de fato e de verdade, se manifestando na vida como se deve. Certo? Não estou dizendo que o que todo mundo está fazendo é errado, que cada um procura, pelo menos aqueles que são honestos consigo mesmo, procura estar fazendo o melhor que pode no momento. Mas existem aqueles que estão querendo iniciar, aqueles que nunca pensaram em iniciar, mas a partir de agora dessa orientação passarão a pensar, a refletir, a fazer um exame de consciência da própria vida. Existem aqueles que já iniciaram, existem aqueles que já estão despertos, existem aqueles que já estão em um determinado ponto do caminho. Então eu darei continuidade para que cada uma dessas pessoas possam começar a ter certas respostas. Mas certas respostas, porque se vós quer a coisa de fato e de verdade, vós tem que buscar ser orientado. O que eu estou passando aqui é para que isso chegue a todas as pessoas. Certo? Então é isso. Então, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.